Vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado por esse dia que passamos e de poder estar aqui reunidos debaixo da Tua graça e do Teu nome, Senhor, para receber de Ti a revelação do alto. Essa revelação que é por meio do Teu Espírito, Senhor, que se anuncia a nós e revela a nós a pessoa e obra de Cristo. Graças Te damos, ó Pai, porque em nós não há nenhuma capacidade de compreender o Teu eterno propósito, Senhor, em Cristo Jesus. Mas o Senhor, pela Sua misericórdia e fidelidade, tem continuamente nos dado a graça e a bênção de termos diante de nós revelado a Tua palavra. Agradecemos o Senhor porque o Senhor tem trabalhado incessantemente para a edificação da Tua casa, da Tua igreja, Senhor. E também agradecemos o Senhor porque, embora não mereçamos, o Teu sacrifício nos purifica de todo o pecado e nos faz, ó Pai, aceitáveis diante do Senhor em Cristo Jesus. É revestidos de Cristo, é por causa da dignidade da obra do Teu amado Filho, Senhor, que foi oferecido naquela cruz do Calvário, que podemos estar aqui nesta noite hoje, reunidos na esperança de termos revelado a Tua palavra. É por causa deste sacrifício que somos aceitos na Tua presença e podemos, pela Tua graça, Senhor, permanecer na Tua presença santa eternamente. Senhor, nos capacita cada dia mais a nos revestirmos de Cristo, lançando fora tudo aquilo que é natural, Senhor, deixando de lado todas as coisas do homem natural, que possamos andar no Teu Espírito, Senhor. Senhor, nos fortalece, nos capacita a negarmos a nós mesmos, a todos os dias tomarmos a nossa cruz, Senhor, e seguirmos o Senhor. Senhor, nos ajuda por Tua graça, nos perdoa pelos nossos pecados, nos perdoa pelas nossas omissões e provoca em nós, por Tua graça, Senhor, um profundo desejo de caminhar com o Senhor. Constrange os nossos corações pelo Teu Espírito, Senhor. Provoca em nós um verdadeiro arrependimento para que mudemos o nosso curso, Senhor, segundo a Tua boa e preciosa vontade. Esta é a nossa oração, ó Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Vamos abrir a palavra em Esdras capítulo 9. Na nossa última reunião, nós estudamos o capítulo 8 de Esdras e vimos aqui alguns princípios espirituais importantes e interessantes. Como exemplo, nós podemos citar, quando lemos ali o versículo 28 do capítulo 7, onde se requereu da parte daqueles homens que guardariam um tesouro, que eles fossem então vigilantes. E nós vimos que esta palavra vigilante, ela traz para nós, o Espírito do Senhor traz para nós 3 significados importantes. Vigiai, ser vigilante, é um encargo que está relacionado a todos os filhos de Deus. Vigiar no sentido de aguardar e viver pela expectativa da volta do Senhor. O Senhor sempre diz isso, a minha volta será uma volta repentina. Vigiai. Em Apocalipse, várias vezes nós encontramos essa palavra, vigiai, ser vigilante. Nós devemos viver por essa expectativa. Mas há também então aqui nós podemos colocar uma conotação positiva da palavra vigiai. Mas há uma conotação aí do ponto de vista negativo. Porque nós temos visto pelo livro de Esdras que o inimigo, o nosso adversário, milita contra nós, principalmente no que diz respeito ao tema edificação da casa de Deus. Estar vigilante significa, nas palavras então do Espírito de Deus através de Paulo, estar atento às astutas ciladas do inimigo. A astúcia dele se manifesta, como nós vimos no livro de Esdras, muitas vezes oferecendo uma mão, digamos assim, voluntariosa, aparentemente boa,
Porque os inimigos de Deus, os inimigos do povo de Deus, está sendo registrado em Esdras, a primeira tentativa deles de destruir a obra de Deus não foi difamando o povo de Deus perante as autoridades, não foi debilitando o povo para que não trabalhasse para edificar a casa. A primeira tentativa dos adversários e dos inimigos do povo de Deus foi justamente se juntar a eles na obra de edificação. Porque o diabo sabe que se o povo de Deus der brecha para que ele então se envolva nos assuntos relacionados à edificação da casa de Deus, o estrago será muito grande. Porque você vai estar misturando o que é do mundo com o que é de Deus. E isso é uma mistura abominável diante do Senhor. Então, estar vigilante, irmão, significa estarmos atentos a todas as artimanhas do inimigo, seja no aspecto corporativo, como igreja, seja no aspecto membros do corpo de Cristo, um aspecto individual. Um prejuízo espiritual para um membro do corpo significa um prejuízo para todo o corpo. Então, deixa eu colocar aqui um exemplo do Antigo Testamento. Quando Miriam e Arão se insurgiram contra a autoridade que Deus havia delegado para Moisés, Miriam então recebe uma marca da sua rebeldia, como uma disciplina da parte do Senhor. Saiu uma marca de lepra na testa de Miriam. Então a palavra diz que Miriam foi colocada fora do arraial. O que é o arraial? O acampamento do povo. Então Miriam foi colocada de lado, fora do arraial, por alguns dias. Mas o interessante, irmãos, que o povo ficou parado. O povo não pôde marchar sentido Canaã enquanto aquela disciplina do Senhor não fosse então cumprida na vida de Miriam. Então vocês percebem que a rebeldia de um membro, o prejuízo espiritual de um membro, de uma forma reflexa, causa prejuízo para todo o corpo, porque nós estamos vinculados uns aos outros. Por isso que lá em 1 Coríntios capítulo 12, o Espírito de Deus através de Paulo diz o quê? Se um membro sofre, todos sofrem. Você acha que sofrer significa apenas, porque o membro está triste, então todos nós vamos ficar tristes? A palavra sofrimento tem também a relação com o pecado e com as consequências do pecado. Como é que a gente sabe disso? Pelas próprias Escrituras. Pedro diz assim: nenhum de vós sofra por ser um malfeitor ou por ser alguém que se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrerdes por causa do nome de Cristo, considerai isso um motivo de glória. Então aqui o Espírito de Deus através de Pedro colocou 3 tipos de sofrimento. O sofrimento por ser um malfeitor, pelo pecado, pela desobediência, um sofrimento por se envolver com as coisas deste mundo e um sofrimento por causa do nome de Cristo. E apenas um desses traz edificação. Os outros trazem o quê? Prejuízo, atraso na caminhada cristã, prejuízo para a obra de Deus. Então são 2 formas de sofrimento, as primeiras que eu coloquei que são negativas. Então, quando a palavra de Deus vem lá em 1 Coríntios e diz assim: quando um membro sofre, todos sofrem, significa todo tipo de sofrimento, não se limitou a que tipo de sofrimento. Então, às vezes um membro está sofrendo porque semeou na carne, e isso é um prejuízo para ele, mas como ele está vinculado espiritualmente no corpo de Cristo, é sofrimento para o corpo e é principalmente sofrimento para o cabeça, que é Cristo. Então nós nos debruçamos sobre esse aspecto na última reunião. Hoje vamos começar a nossa leitura aqui no capítulo 9. Só para dar um panorama, nós vamos fazer a leitura aqui dos versos. Mas o capítulo 9, irmãos, está relacionado ao pecado do povo que veio do cativeiro da Babilônia. Os exilados retornam
como uma bênção de Deus, como então um fio de esperança, porque eles foram para a Babilônia por causa do pecado. Deus disciplinou o povo por causa do pecado e permitiu que eles fossem conquistados por um rei, Nabucodonosor, que os desterrou, digamos assim, tirou eles da terra deles e levou para a Babilônia. Agora, 70 anos depois, o Senhor começa a sua restauração, né? Coloca lá no coração de Ciro, né, um decreto para permitir o povo voltar para a sua terra e começar a reedificação. E eles experimentando essa bênção da parte de Deus, o que acontece? Novamente se identifica pecado no meio do povo. Então aqui o capítulo 9 e o capítulo 10 vão tratar sobre essa transgressão do povo, digamos assim, dos cativos que retornaram da Babilônia, né? Então, tendo dito isso, vamos começar a nossa leitura aqui. Acabadas, pois, estas coisas. O que significa isso? Esdras chegando após 4 meses de viagem, entregando o tesouro que foi passado para eles na casa de Deus, né? Prestando contas, oferecendo sacrifícios pelo povo e por eles mesmos. Então, passadas essas coisas, agora inserimos aqui o tema do capítulo 9. Acabadas, pois, estas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras com as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Então aqui vieram trazer para Esdras o que estava acontecendo em Jerusalém, dizendo que o povo mantinha uma comunhão com os povos, digamos assim, iníquos. Trazendo para a linguagem do Novo Testamento, irmãos, o que significa isso? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Quem ama o mundo e as coisas que estão no mundo, o amor do Pai não está nele. Essa é a linguagem do Novo Testamento, que aqui nós estamos vendo em uma figura. Que figura? A aliança do povo de Deus com a aliança com os povos, digamos assim, do mundo, tá? Verso 2 vai demonstrar como se deu esta aliança. Pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. Algo era tão grave, irmãos, e eu gosto de repetir. Aqui está dizendo que a linhagem santa estava sendo misturada, miscigenada com os povos da terra. Por que eles chamam de linhagem santa? Porque eles sabiam que o Messias havia de vir dos israelitas, dos judeus. Então, por isso se denominava a linhagem santa, porque o Messias nasceria deles. E o que eles estão dizendo aqui? Que essa linhagem santa, que teria o privilégio do Messias nascer desta linhagem, ou seja, Deus encarnando viria pela linhagem de Israel, eles estavam agora misturando essa linhagem com os povos da terra. Povos que eram idólatras, adoradores de demônios. Eu já coloquei para os irmãos aqui, todas as vezes que você ouvir falar de deuses na palavra de Deus, resuma a esta palavra, demônios. Todas as culturas politeístas que adoram deuses, vários deuses, são adoradoras de demônios. Então vamos pegar alguns exemplos. Os hindus, os indianos, né? Eles são, por sua cultura, politeísta. Existem vários deuses lá. São adoradores de demônios. Os gregos, Zeus, Poseidon,
Hades e assim por diante. É uma cultura politeísta, adoradores de demônios. Mas, irmão, como é que você tira essa conclusão? Na palavra de Deus, no Novo Testamento, Paulo, pelo Espírito de Deus, inspirado pelo Espírito, diz assim, que quando as pessoas participavam da mesa de sacrifícios a ídolos, na verdade elas participavam da mesa de demônios. Quando as pessoas bebiam de cálices dedicados a ídolos, na verdade participavam do cálice dos demônios. Então Paulo, repreendendo a igreja em Corinto, ela dizia assim, vocês não podem participar da mesa do Senhor e do cálice do Senhor e ao mesmo tempo participar do cálice de demônios e da mesa de demônios. Então há uma relação direta com esses falsos deuses com demônios. Entendem? Então o que nós estamos vendo aqui? Vamos colocar numa linguagem bem clara. A ameaça aqui é que o povo de Deus estava fazendo aliança por casamento com culturas adoradoras de demônios e misturando a linhagem santa. É o que está acontecendo aqui. É o que estamos lendo aqui no verso 2. Vamos para o verso 3 agora. Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras de Deus, do Deus de Israel, por causa da transgressão do cativeiro, que foram aqueles exilados que retornaram na primeira leva com Zorobabel, tá? Está lá no capítulo 1 de Esdras. Porém, eu permaneci assentado, atônito, até ao sacrifício da tarde. Aqui é uma expressão interessante. A palavra diz que Esdras, quando ouviu falar daquela mistura do povo de Deus, ele arranca os cabelos da cabeça, as suas barbas e rasga as suas vestes. Quando no Antigo Testamento e no Novo Testamento também você vira essa expressão, eu rasguei as minhas vestes, é um sinal do quê? De um extremo sofrimento. Porque o povo antigamente, eles tinham o seu sofrimento interior, mas eles exteriorizavam de alguma maneira esse sofrimento. Então eles rasgavam suas vestes, vestiam panos de saco para mostrar o quê? Sinal de sofrimento e humilhação, né? Vamos falar aqui da questão de vestes. Quando você vê alguém, um morador de rua, todo esculhambadinho, todo com a roupa toda furada, toda suja, você fala o quê? Coitado daquela pessoa, ela não tem nada. Agora quando você vê alguém em roupas finíssimas, fala, nossa, esse aí tem tudo, né? A gente julga por esses sinais exteriores. Irmãos, isso é interessante. Você quer ser bem atendido numa loja? Veste um terno e vai para você ver. Vão te mostrar as roupas mais caras, porque vão achar que você tem dinheiro, mas você vai ser bem atendido, né? Agora entra numa loja com a roupa toda rasgada, todo sujo, a pessoa vai achar que você vai assaltar a loja, né? Porque as pessoas julgam por esse exterior. Então, na cultura antiga, eles queriam mostrar o que eles estavam sentindo, eles rasgavam as suas vestes em sinal de sofrimento e de humilhação. Então é isso que Esdras está fazendo aqui, mostrando externamente o que está acontecendo interiormente. Um profundo sofrimento da parte desse irmão, por ver que o povo estava trilhando caminhos fora do propósito de Deus. Ah, irmãos, se nós tivéssemos esse espírito hoje, porque parece que hoje nós ficamos insensíveis com respeito a essas questões. Então nós vemos coisas absurdas acontecendo no meio do povo de Deus e parece que aquilo não nos aflige, parece que aquilo não nos angustia, não nos leva a um profundo espírito de sofrimento e de humilhação por causa dos assuntos concernentes à casa de Deus.
Mas esses homens aqui tinham uma visão espiritual e profunda acerca da casa de Deus. Então, quando eles contemplavam essas coisas, quando essas notícias chegavam até eles, eles de pronto se colocavam em humilhação. Irmãos, o caso aqui não é só de Esdras. Se nós pegarmos lá no Êxodo, Moisés, quantas vezes Moisés se humilhou na presença de Deus por causa da transgressão do povo? Porque eram homens que tinham visão acerca do propósito de Deus e viam como o pecado do povo ofendia a santidade, a honra e a glória do nosso Senhor. Então nós precisamos clamar ao Senhor que Ele novamente desperte isso em nós, esta sensibilidade para as coisas concernentes aos seus interesses e como o pecado afronta a santidade. Porque se tem pregado muito hoje em dia, irmãos, um Deus, Papai Noel, bonzinho. Ah, Deus perdoa tudo, Ele é muito bom, Ele é nosso Pai, né? Aquele texto é sempre citado, pois as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É verdade, irmãos, porque Deus é fiel, as suas misericórdias se renovam a todos os dias, e essa é a razão pela qual nós não somos consumidos, porque esse mesmo Deus diz assim, o mesmo Deus que traz essa palavra, traz a seguinte palavra: sem santificação ninguém verá o Senhor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então se perdeu esse temor e essa reverência pelas coisas concernentes ao reino de Deus, porque nos tem sido ensinado o Deus bonzinho, Papai Noel, que perdoa tudo, que dá tudo, que Ele então entende tudo, não é verdade? Mas essa não era a visão dos homens de Deus, do Antigo e do Novo Testamento, quando eles se humilhavam. Irmãos, sabe o que Paulo fala para os irmãos da Galácia, da região da Galácia? Irmãos, por quem de novo sofro dores de parto. As irmãs sabem, né? Se bem que hoje a ciência facilitou um pouco, não vou dizer muito, mas facilitou um pouco, né? Hoje em dia a cesárea é regra, mas as irmãs que tiveram parto normal, é aquela dor lá que Paulo está dizendo que ele sofria, porque os irmãos da Galácia estavam derrapando, patinando nas coisas concernentes ao Senhor. Então, irmãos, por quem de novo sofro dores de parto, sofrimento, até ver Cristo plenamente gerado ou formado em vós. Esse sofrimento é o sofrimento pelo cuidado que todos nós devemos ter concernente à casa de Deus, né? Então aqui nós temos esta demonstração por parte de Esdras, que arrancou os cabelos da cabeça, rasgou as suas vestes em sinal de sofrimento e humilhação. Verso 5: na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as vestes e o manto já rasgados, me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor, meu Deus, e disse. Na hora do sacrifício da tarde, foi justamente nessa hora, irmãos, que o Senhor disse aquelas palavras: está consumado, se oferecendo Ele mesmo em sacrifício pelo seu povo, né? Então esse sacrifício da tarde, ele tem um significado muito especial na palavra de Deus. Na hora do sacrifício da tarde, por exemplo, que Zacarias recebe a revelação acerca da segunda vinda do Senhor pelo anjo, né? Então, muito importante, porque aqui agora Esdras vai oferecer um sacrifício. É aqui que é interessante. Na hora do sacrifício da tarde, Esdras vai oferecer um sacrifício ao Senhor. Então eu quero que os irmãos prestem atenção na leitura que vamos fazer agora. Verso 6. E disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça
e a nossa culpa cresceu até aos céus. Então aqui Esdras está orando ao Senhor. E oração significa na palavra de Deus um sacrifício agradável a Deus. Como é que a gente sabe isso? Irmãos, acho que podemos ir em Apocalipse para lermos um texto muito interessante. Apocalipse capítulo 4. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é o capítulo 4. Perdão, irmãos, é o capítulo 6. O quinto selo. Capítulo 6, verso 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda um pouco tempo, até que também se completasse o número dos conservos e seus irmãos que iam sendo mortos, como igualmente eles foram. Não é esse texto. Aquele texto que fala sobre o anjo lançando cinzas, me escapou a expressão agora. Deixa eu achar aqui. Achei que era esse texto. É um texto que fala que o anjo estava lançando incenso, que é a oração dos santos. É o verso 8 ou o capítulo 8? Então, muito obrigado, irmãos. Vamos lá então, capítulo 8. Verso 3 e 4. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com a oração dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Então preste atenção aqui, porque o sacrifício da tarde envolvia essa figura do incenso. E aqui a palavra oração dos santos está relacionado ao incenso do sacrifício. Então, quando nós nos voltamos para Esdras, naquele sacrifício da tarde, então era oferecido um sacrifício e envolvia a figura do incenso, nós temos também uma oração perfeita, irmãos, que começa assim: estou confuso e envergonhado. Mas é interessante que nessa oração se está colocando um tema corporativo, porque Esdras não está se eximindo da responsabilidade. Vocês prestaram atenção? Qual que era o pecado do povo? Está se casando, se unindo a povos de outras terras, certo? E Esdras fez isso? De maneira nenhuma. Então ele poderia dizer assim: Senhor, o pecado do povo, o povo não sabe o que faz, mas ele diz as nossas iniquidades, porque há uma compreensão clara da parte desse irmão
o aspecto corporativo da casa de Deus. Então, quando um membro sofre, todos sofrem. Não existe, irmãos, no aspecto da edificação da casa de Deus, e o livro de Esdras fala sobre isso, o eu é sempre o nós. Nós. Sabe quantas vezes na oração de Esdras aparece a palavra nosso ou nossa? 11 vezes. Nossos pecados, nossas iniquidades. Não apenas Esdras orava desse jeito. Se vocês se dedicarem às orações, por exemplo, de Daniel, ele também faz a oração nesse sentido. As nossas iniquidades, Senhor, os nossos pecados, perdoa as nossas transgressões como povo, né? Então, é muito importante nós termos essa visão agora nos próximos versículos. Verso 7. Desde os dias de nossos pais até hoje estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades fomos entregues, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras, e sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo e à ignomínia, como hoje se vê. O que nos preserva das mãos dos nossos inimigos hoje? Vamos aqui nós pensarmos. Primeiro, nossos inimigos não são as pessoas do mundo, porque Paulo, inspirado pelo Espírito, em sua carta aos Efésios, ele diz assim, que a nossa luta não é contra a carne e não é contra o sangue, mas contra as hostes espirituais malignas nas regiões celestes. Então, tendo isso em mente, o que nos preserva das mãos dos nossos inimigos? O que não nos deixa cair nas mãos dos nossos inimigos? Andarmos debaixo do governo do Senhor. O que o Senhor disse para Pedro, irmãos? Pedro, Satanás pediu para peneirar você, mas eu roguei ao Pai por ti. Vocês estão vendo? O inimigo pediu Pedro e Jesus intercedeu por ele. Então o que nos preserva é andarmos debaixo do governo do cabeça. Imagine você debaixo de uma cobertura na chuva, certo? Se você sai daquela cobertura, você estará sujeito à chuva, ao tempo, à tempestade, assim por diante. Então, não pense que você decidindo sair daquela cobertura, a cobertura vai atrás de você, que ela não vai. Se você quiser voltar a ter os benefícios da cobertura, arrepende-te, olha onde você caiu, onde você saiu debaixo dessa cobertura e volta. É assim com os princípios do Senhor. Irmãos, o Senhor nunca nos abandonará, digamos assim, na nossa desobediência, seja como corpo, seja como membro. O Senhor está conosco, Ele é fiel, mas não pense que Ele vai dar o aval dele, vai te abençoar lá na sua desobediência, porque Ele não irá. Então é isso que Esdras está dizendo, Senhor, o Senhor é justo, porque nós fomos entregues nas mãos dos nossos inimigos, porque fomos nós que transgredimos, fomos nós que voluntariamente escolhemos desobedecer a sua palavra. Então o Senhor é justo. Davi foi um homem conhecido que, assim, se deu esse título a ele, né? O homem segundo o coração de Deus. Era interessante Davi, irmãos, porque ele transgredia a palavra de Deus, porque Davi não era perfeito, mas o perfeito habitava nele, como habita em nós, mas ele não era perfeito, homem pecador como todos nós. Então ele transgredia a palavra do Senhor, mas ele dizia assim, Senhor, o Senhor é justo, né? Na sua disciplina. Então certa vez houve da parte do Senhor uma proibição que Davi fizesse um recenseamento, fizesse um levantamento da quantidade de gente e tudo mais. E Davi teimoso foi lá e mandou fazer, né? O censo. E aí Deus falou assim, Davi, vou te dar algumas opções.
Ou você vai cair pela mão dos seus inimigos, ou você vai ser disciplinado pela minha mão, e dá mais lá uma opção. O que ele fala? Se eu cair na mão dos meus inimigos, eles não terão misericórdia de mim. Então eu prefiro ser disciplinado pelo meu Senhor, porque Ele terá misericórdia de mim. Então era um homem que conhecia que Deus na sua disciplina era justo, mas que reconhecia também o amor do Senhor nessa disciplina. Por isso que quando ele adulterou com Batseba, ele vai orar, quando é exposto por Natã, ele vai orar, né? Primeiro vem ali a exposição. Esse homem que pecou é você, Davi. E o Senhor mandou uma palavra para você. Você, a espada não se apartará da sua casa, porque por causa da sua ação, você deu ocasião que os inimigos de Deus blasfemassem dele. Aí Davi vai orar, né? Ele vai orar em que sentido? Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Né? E ele começa, né? O Senhor apaga as minhas transgressões, Senhor, lava-me completamente. Né? Então ele entendia que aquela disciplina da parte do Senhor que foi estabelecida para a vida de Davi, ele perdeu o seu reinado, o seu filho deu um golpe de estado nele, o seu filho tomou as suas mulheres, né? Tudo consequência de andar fora do governo de Deus. Mas ele reconheceu na disciplina do Senhor que aquela disciplina seria para quê? Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente, purifica-me do meu pecado, né? Então ele sabia que aquela disciplina era para o bem dele, era para o bem dele. O problema hoje, irmãos, que as coisas quando não saem do nosso jeito, a gente torce o nariz para Deus. Deus não me entende, todo mundo é contra mim, Deus me abandonou. Nós esquecemos que a mesma mão, que é a mão da bênção, é a mão também da disciplina. Quando a palavra de Deus diz assim, Deus é bom, você não pode julgar Deus ser bom por circunstâncias. Se a palavra diz que Ele é bom e a sua vontade é perfeita, agradável, significa que essa bondade, essa vontade perfeita e agradável é para as bênçãos e também a disciplina. É a mesma mão, né? Que abençoa e que disciplina. Não são mãos diferentes. Espero que os irmãos estejam entendendo isso, porque é isso que Esdras está reconhecendo aqui. Nós pecamos e o Senhor é justo em nos entregar nas mãos dos nossos inimigos. Agora prosseguindo, verso 8. Agora, por breve momento, se nos manifestou a graça da parte do nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Eu vou explicar isso aqui para os irmãos. Quando a palavra diz assim, dar-nos um pouco de vida na nossa servidão, significa que o povo, embora eles tenham voltado para a terra, eles ainda estavam de, né? Aqui no caso, Artaxerxes. Então eles ainda estavam sob essa servidão. Mas essa servidão a esse rei estrangeiro não limitava eles na questão espiritual. Então lá no Novo Testamento, o Espírito de Deus através de Paulo diz assim, se você nasceu servo, seja fiel na sua servidão, né? Você é um cristão sendo escravo, que a palavra servo ali tinha a ver com escravidão. Então você tendo nascido escravo, creu em Cristo Jesus e sendo escravo, seja fiel nessa escravidão e desfrute do Senhor. Mas tendo a oportunidade de se libertar, de ser liberto, aproveite esta oportunidade. Então essa servidão terrena não é uma limitação para desfrutar da liberdade espiritual, que é muito mais, digamos assim, cara, muito mais valorosa
né? A escravidão terrena não era um empecilho de se desfrutar da liberdade espiritual. Então Esdras está dizendo que na nossa servidão, estando debaixo do governo de um rei estrangeiro, o Senhor nos permitiu um alívio, um sopro de alívio, uma estabilidade no seu santo lugar. Irmãos, santo lugar, nós podemos entender que fala da casa de Deus. Mas muito além disso, fala da presença do Deus Altíssimo nas nossas vidas. Então esse mundo, com toda a sua tribulação, mesmo havendo essa tribulação, nós temos estabilidade no santo lugar. Em Cristo Jesus, Ele nos dá a estabilidade. A palavra de Deus diz assim, Novo Testamento também, que eu vou citar para os irmãos aqui: não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro por toda sorte de doutrinas, de vento de doutrinas. Mas crescendo em Cristo, então, nós experimentamos o quê? Firmeza e estabilidade. Os irmãos percebem isso? A vida do Senhor se desenvolvendo em nós nos dá firmeza, que é sinônimo de estabilidade. Qual que é o contrário disso, então? Imaturidade. A imaturidade cristã faz com que sejamos como meninos, indecisos, né? O Senhor mesmo fala, como é que ele diz? Homem de ânimo dobre. O que você julga que você vai alcançar? O que é uma pessoa de um espírito ou um ânimo dobre? Uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra coisa, não sabe o que é da vida. A ausência de estabilidade. Mas aqui Esdras está dizendo que mesmo debaixo do governo de um rei estrangeiro, com todas as dificuldades, no santo lugar, eles experimentaram estabilidade e alívio para os seus sofrimentos. Verso 9. Porque somos servos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus. Antes estendeu sobre nós a sua misericórdia e achamos favor perante os reis da Pérsia para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar as suas ruínas e para que nos desse um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Agora, ó nosso Deus, que diremos depois disto? Pois deixamos os teus mandamentos. Qual foi a transgressão aqui? Nós lemos na última reunião, Deuteronômio capítulo 7, onde Deus falou: quando eu der a terra prometida para vocês, lá haverão povos. E esses povos, o que vocês vão fazer? Exterminar, expulsar. Porque se vocês tiverem alguma aliança com esses povos da terra, a qual eu prometi para vocês, eles vão fazer com que vocês se desviem em prostituição espiritual, seguindo outros deuses. É o que está em Deuteronômio capítulo 7. E a tragédia do povo foi o quê? Não lidar com essa questão extremamente grave. Não exterminar tudo aquilo que leva à prostituição espiritual. Irmãos, vamos trazer isso para a nossa experiência hoje, para não ficar algo muito teórico. Não ameis o mundo. Por que o Senhor diz isso? Porque a aliança de um filho de Deus com o mundo causa prostituição espiritual. Causa aquilo que nós vimos na igreja em Pérgamo, causa aquilo que nós vimos na igreja em Tiatira, né? Prostituição espiritual. Um pé no reino e um pé no mundo. Mas, irmão, explica para nós o que significa prostituir espiritualmente com o mundo. Aprovar os valores do mundo, concordar com as coisas do mundo, anelar e desejar as coisas do mundo, são todo significado de prostituição espiritual. Eu coloquei um exemplo na última reunião, mas não se limita a ele. Por exemplo, a palavra de Deus diz: que comunhão pode haver entre um filho da luz, um filho de Deus, e um filho das trevas? E hoje você vê o quê?
casamentos entre pessoas que creem em Cristo e pessoas que não creem no Senhor. Vocês percebem? Isso é um exemplo, mas não se limita a isso. O que eu estou dizendo aqui é que existem várias formas de nós termos os nossos corações cativados pelo mundo ao ponto de não se preocupar com a volta do Senhor e às vezes de até desejar que o Senhor não volte, porque temos assuntos pendentes nessa terra para serem resolvidos ainda. Que situação decadente, irmãos. Mas isso é o que está dizendo aqui no capítulo 10. Agora, ó nosso Deus, que diremos depois disso? Porque deixamos os teus mandamentos. Qual é o mandamento, Senhor? O Senhor Jesus resumiu o mandamento. Amarás a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Quando nós nos aliamos ao mundo, amando as coisas do mundo, o que acontece? Nós já falhamos no primeiro e no principal. Não estamos amando Deus sobre todas as coisas. Irmãos, nós precisamos julgar essas coisas. Eu preciso julgar em mim e os irmãos também, à luz da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a gente tem a tendência de ir empurrando a coisa com a barriga, achando que nós vamos ter uma morte natural, no leito, dando tempo de arrepender de tudo, né? Ninguém sabe qual é a hora e o momento que vai encontrar o Senhor. E a pergunta é, nós estamos preparados? Será que você teria segurança de dizer aquilo que Paulo disse? Né? Eu percorri a carreira, eu guardei a coroa, eu não vejo a hora de partir estar com o meu Senhor. Você está vendo a segurança que ele tinha? E mesmo assim ele não se confiava a si mesmo. Ele dizia assim, eu esmurro o meu próprio corpo reduzindo a escravidão, para que havendo pregado a muitos, não venha eu achar ou ser reprovado naquele grande dia. Então todos os dias para Paulo, não é que ele batia no próprio corpo dele de literalmente não, como algumas pessoas fazem, né? Com aquele chicotinho, vão se auto-penitenciando na carne. As pessoas pegam essa palavra e literalmente aplicam. Quando Paulo diz eu esmurro meu próprio corpo, ele dizia, a minha carne não pode governar a minha vida. Eu não posso mais viver para os prazeres e deleites que esse mundo oferece à minha carne. Então, todos os dias, era levando a sua cruz, para que ele, havendo pregado a muitos, não fosse ele ser reprovado no dia do Senhor. Porque havia esse risco para Paulo, como existe esse risco para todos nós. Vamos aqui avançar no verso 11. Os teus mandamentos, né, está no verso 10, que ordenaste por intermédio dos teus servos, os profetas, dizendo, a terra em que entrais para possuir a terra imunda pela imundícia dos seus povos, pelas abominações com que na sua corrupção a encheram de uma extremidade a outra. Pois por isso não dareis às vossas filhas e seus filhos as suas filhas, não tomareis para os vossos filhos, e jamais procurareis a paz e o bem desses povos, para que sejais fortes e comais o melhor da terra, e deixeis por herança a vossos filhos, e a deixeis por herança a vossos filhos para sempre. 2 pontos aqui, muito rápido, irmãos. Primeiro, a palavra diz que a aliança com o mundo produz em nós o quê? Fraqueza espiritual. Porque aqui o mandamento é, não faça aliança, não busque o bem desses povos, para que sejais fortes. Você percebe? Então, quando a palavra diz, não busque o bem, não faça aliança, e vocês serão fortes. E o contrário nós podemos concluir. Se buscarmos aliança, se buscarmos paz com o mundo, seremos fracos, diluídos, cristãos raquíticos, né? Sem o adequado alimento. Do que nós nos alimentamos todos os dias? É algo que o Senhor tem incomodado no meu espírito. Às vezes a gente se acha
lutando, eu não sei se isso acontece com os irmãos, lutando na esfera da nossa mente, irmãos. Meu Deus, Senhor, que pensamento é esse? Como eu posso ainda ter um pensamento assim? Aí o Senhor fala, mas você alimenta a sua mente do quê? A semana toda, o dia todo, né? Então, os especialistas da área da saúde, os nutricionistas dizem assim, você é o que você come. Não é verdade, irmã Keila, né? Você é o que você come. Então tem muito cristão com um pensamento, com a mente caída, perturbada. Aí você pergunta para ele, mas qual é o teu tempo com a palavra? Como você tem se alimentado? Ah, quase não tenho tempo, irmãos. Vocês percebem a incoerência? A gente quer ser espiritual, mas nós não queremos nos negar a nós mesmos para sermos espiritual. Porque o diabo doutrinou a mente humana de que maneira? Você tem que ter tudo, com o mínimo esforço possível, né? Você não tem que abrir mão de nada, tudo para você. E aí a gente acha que é assim mesmo. Na questão relacionada ao reino de Deus, o que o Senhor nos ensina? Aquele que quer ganhar deve perder. A gente acha que o Senhor faz isso de propósito, né? Então diz assim, quem quiser ter, como é que é o versículo expressamente, se eu não me engano, é assim, aquele que amar a sua vida, perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por minha causa, acha-la. Você está vendo? Quem quer ter, tem que perder. Você quer ter mais do Senhor, você tem que perder de você, você tem que abrir mão. Você quer estar aqui ouvindo a palavra? Você não teve que abrir mão do seu sofá, da sua cama, do seu descanso? Isso acontece em todos os aspectos, irmãos. Em todos os aspectos. Então, aqui, de forma muito clara, o que nós podemos perceber? Buscar aliança, buscar paz com o mundo é sinal de enfraquecimento espiritual. Hoje em dia, irmãos, tem cristãos que dizem assim, Senhor, não tem força. E realmente, não tem força nem para orar mais. De tal ponto que esfriou espiritualmente. Né? A pessoa está num estado quase que de apostasia. Porque foi perdendo, porque foi buscando as coisas do mundo, a paz com o mundo, que está ali como uma pessoa doente no leito, que não tem força nem para comer mais, ela não tem. De tal ponto que foi esfriando. A palavra diz assim, não apagueis o espírito, não endureça. Como é que a gente pode apagar o espírito? Não endureçais o vosso coração ao falar do espírito. Você percebe? Todas as vezes que o Senhor vem para falar nos nossos corações e a gente diz não, a gente fecha a porta, Ele não vai arrombar, Ele não vai invadir, mas isso vai causar em nós um profundo prejuízo no que diz respeito a sermos fortes espiritualmente. E aí a gente começa a ser levado pelas coisas da carne, as coisas da carne vão ganhando a sua força em nós. Coisas que nós abandonamos lá atrás começam a voltar, a nos assediar, né? Satisfaz isso aqui, busca aquilo ali, e a gente começa a entrar por esses caminhos, por causa da fraqueza, nós não temos mais força para resistir, né? Então, há aqui um alerta. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de falar aqui do verso 12. O segundo ponto é que traz a questão filhos e filhas, dizendo assim, não deis os vossos filhos, não deis as vossas filhas. Sabe o que significa, irmãos? Que no aspecto da edificação da casa de Deus, devemos lutar pelas nossas famílias, espiritualmente falando. Hoje tem pais que estão profundamente preocupados na sua trajetória cristã, mas os filhos estão ficando lá para trás, e parece assim, eu já falei tantas vezes, ele não quer ouvir, deixa ele para lá. E não é assim, irmãos. Há uma batalha, há uma luta para que nós não entreguemos os nossos filhos. E aqui na congregação local nós temos um grande problema: evasão dos jovens. Quando é criança que o pai traz, vem.
Mas, irmãos, pegou uma idade, some, né? Então, é um ponto de lutarmos com o corpo, mas também os pais que têm esse encargo direto. E por que os filhos, muitas vezes, se apartam? Irmãos, eu não estou aqui para julgar ninguém. Sei que temos irmãos aqui que são irmãos com o coração voltado para o Senhor. Mas muitas vezes o filho vai crescendo em casa sem o testemunho do amor pelo Senhor. Ele vê no pai e na mãe a preocupação com trabalhar, com ganhar dinheiro, com não sei o que, e o Senhor lá na rabeta da coisa. Pega, aí o pai e a mãe passam a mão na Bíblia no domingo à noite para vir para a reunião. Aí quer orar para que o Senhor ganhe o filho. O filho não consegue ver na sua própria casa a vida do Senhor sendo manifesta, o amor pelas questões relacionadas ao reino de Deus sendo manifesta. E aí fica prejudicado. Há um prejuízo espiritual, porque ele cria na mente dele o quê? Esse negócio da palavra de Deus é um trem pesado. Eu lembro o sofrimento da minha mãe e do meu pai para ir para uma reunião, para pegar uma Bíblia para ler. Então, meu Deus, era um sofrimento. Então os pais traduzem para os filhos o quê? Que é algo pesado, que é algo complicado, né? E aí os filhos, quando pegarem uma idade, certamente eles vão pular fora. Mas lá no mandamento do Senhor diz assim: ensina o seu filho no assentar, no caminhar, pelo caminho. Você está vendo? Que não é uma questão simplesmente de sentar e falar, está escrito na Bíblia assim. Porque o caminho significa o quê? Uma trajetória de vida. Às vezes, irmãos, deixa eu colocar aqui um ponto. O seu filho pode até ser rebelde, mas não vai se apagar da mente dele o amor que o pai e a mãe dele têm pela palavra. Isso não apaga. Você muitas vezes falar para o seu filho, ensinar a Bíblia para ele, muitas vezes apaga. Se você tiver aquela questão simplesmente acadêmica, sabe? Senta aqui que agora eu vou ensinar para você o que está escrito aqui em Gênesis. Uma questão simplesmente puramente acadêmica. Mas se ele vê o amor dos pais pelo Senhor, aquilo não vai apagar da mente dele jamais. E ele vai se lembrar algum dia que no Senhor os pais dele tinham segurança. O Senhor era a fortaleza dos pais dele. E a hora que o negócio apertar para o lado dele, ele vai lembrar disso. Você pode ter certeza, né? Então, um ponto importante aqui: não deis, não entregueis os vossos filhos e as vossas filhas aos povos deste mundo, ou seja, ao mundo mesmo, né? Vamos encerrar aqui, verso 13. Depois de tudo que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tens castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos deste este restante que escapou, tornaremos a violar os teus mandamentos e aparentar-nos com os povos destas abominações? Não te indignarias tu assim contra nós, até que de todo nos consumires, até não haver restante, nem alguém que escapasse? Senhor, Deus de Israel, justo és, pois somos os restantes que escaparam, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disto. Eu só quero fechar aqui dizendo assim, irmãos: nós vimos o que o pecado causou no mundo. A palavra diz que por causa do pecado a morte entrou no mundo. A palavra nos testifica que o pecado nos separou de Deus desde os nossos primeiros pais. A palavra diz que o pecado amaldiçoou a criação por causa do pecado. Então nós temos exemplo de todo o sofrimento e toda a consequência que o pecado trouxe para o homem, para a sua relação com o Senhor e para a própria criação. O Senhor vem e nos salva, realiza e consuma a obra. O que o texto está dizendo aqui? Tendo nós visto que tudo o que aconteceu, será que nós vamos persistir nesse caminho, Senhor? E haverá para nós esperança se permanecermos nesse caminho de pecado?
Então é isso que Esdras está aqui diante do Senhor confessando isso, né? Porque o povo de Israel já havia sofrido por causa desse pecado. E agora será que depois de terem experimentado a graça regeneradora da parte de Deus, eles entrariam de novo por esse caminho? É isso que ele está questionando aqui. E é um questionamento que devemos trazer nos nossos corações. E que o Espírito do Senhor de fato nos ganhe com a palavra que hoje Ele nos trouxe. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te damos graças, porque o Senhor é um Deus santo, fiel, justo e verdadeiro. Senhor, por tua graça, queima os nossos corações com esta palavra e nos leva ao mais profundo espírito de arrependimento na tua presença, Senhor. E provoca em nós, por misericórdia, uma mudança de trajetória. Senhor, nós viemos de uma condição pecaminosa, caída e escravizada. Senhor, o Senhor nos resgatou, nos transportando do império das trevas para o reino de luz. Senhor, havemos nós de persistir nesse caminho terrível e tenebroso, ausente e alheio ao teu governo, Senhor? De maneira nenhuma, Pai. Ajuda-nos por tua graça, nos leva a este arrependimento. Senhor, queremos nos envolver com aquilo que é teu, Senhor. Fortalece-nos para isso. Muitos já estão com as mãos descaídas, com os joelhos trôpegos. Mas, Senhor, por tua graça, nos fortalece. Reaviva-nos pela tua palavra, Senhor, pelo teu Espírito Santo que habita em nós. E nos leva a anelar por aquilo que é teu, Senhor. Nos leva a sofrer pelo aquilo que lhe traz sofrimento. Não permita, Senhor, por tua graça, que soframos pela nossa desobediência, Senhor. A tua palavra diz: ninguém sofra como um malfeitor, como alguém que se intromete nos assuntos de alheios, nos assuntos de outrem. Mas se sofrermos por causa do nome do nosso Senhor, considerai isso motivo de glória. Senhor, que soframos por causa do teu nome. Como diz a tua palavra, é necessário que completemos os sofrimentos de Cristo, Senhor, pela tua igreja, pelo teu eterno propósito. Rogamos a ti nesta noite, Senhor, nos transforma pela tua palavra, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus. Muda a nossa mente, o nosso coração, nos leva a reprovar aquilo que o Senhor reprova e a amar aquilo que o Senhor ama. Nos fortalece para que lutemos este bom combate, que guardemos, Senhor, a tua palavra, a carreira, Senhor, que guardemos a coroa que nos foi ofertada e que nos achemos naquele grande dia, como o teu servo Paulo, aprovados diante do Senhor, ó Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus. Esta é a nossa oração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.